Olá, meus alunos do 8º ano. Essa é a aula do dia 19/5 de matemática da Escola Manuel John Gonçalves do 8º ano. Tá? Vamos começar a nossa aula? A aula de hoje ela é relembrar um conceito que vocês já aprenderam desde sempre, né? Que são os ângulos. Por que a gente está estudando os ângulos? Porque nós vamos, mais para frente, estudar algumas definições de figuras planas, né? Por conceito, e eu preciso que vocês saibam o que é um ângulo. Por exemplo, eu posso definir o quadrado como uma figura de 4 lados iguais e que tem os 4 ângulos retos. Então, você sabe o que é um ângulo? O que é um ângulo reto? O que é um ângulo que não é reto? Entende? Então, a gente precisa relembrar esse conceito de ângulo, fazer com que ele fique forte em vocês, né? Não fique nenhuma dúvida, para a gente prosseguir nossa matéria, tá bom? Eu comecei na nossa aula com uma aplicação do ângulo. Para vocês verem que no nosso redor, né, as profissões que nós temos, muitas usam o conceito de ângulo. Aí, por exemplo, mostra para vocês, né, um exemplo de uma tecnologia, né, vamos dizer assim, que se usava no século 5 e 6. Essa tecnologia, o nome é astrolábico náutico. Esse era um aparelho que, né, os marinheiros, os capitões, né, os pilotos do barco, ele usava para medir a elevação da estrela, para assim saber se localizar no mar. Então percebam com isso, que mesmo lá atrás, há muito tempo, a gente já usava o conceito de ângulo. Então não é um conceito novo, tá bom? É lógico que hoje em dia se usa outros aparelhos, né? Mas o conceito de ângulo, ele é sempre usado. Vamos continuar aqui. Aí eu escolhi para vocês essa definição de ângulo. Os ângulos, eles têm outras definições, né? Sempre a mesma coisa, mas com outra roupagem, com uma outra fala. Eu escolhi essa definição porque eu acho ela bem mais tranquila. Qual é a definição? Chama-se ângulo a medida da abertura de duas semi-retas que partem da mesma origem. Então, ângulo é uma medida de uma abertura. Perfeito? Ok. Marcelo, entendi que ângulo é uma medida de uma abertura. Para eu saber como que eu desenho esse ângulo, eu preciso que vocês se lembrem deste aqui, né? Dessa imagem aqui, que é conhecida de vocês. Essa imagem, ela é importante vocês saberem que o ângulo é essa partezinha aqui, tá? É essa abertura. Então, o ângulo é uma abertura. Tem uma abertura maior, menor. E essa abertura eu chamo de ângulo. E eu vou ter uma medida sobre essa abertura. Mas é interessante saberem o que compõe esse ângulo. Quais são os nomes dados. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho um encontro de duas semi-retas. A gente sabe que semi-reta é uma, vamos supor, tá? Falando assim, sem ser matematicamente rigorosa, é uma reta, né? Uma linha que tem o mesmo encontro e ela não tem fim. Então, ela tem um início, mas não tem um fim. Nesse início, elas se encontram. Então, aqui, ó, essas duas semi-retas têm um ponto em comum, tem um vértice. Então, esse ponto em comum aqui eu chamei de O e o nome dele é vértice. Então, elas partem daqui, elas se iniciam aqui. Uma vai para lá, infinitamente, e a outra vai para cá, infinitamente, tá bom? Então, são duas semi-retas que se encontram. Nesse encontro, o ponto é o vértice. Interessante se vocês lembrarem que essa semi-reta aqui, como é que eu dou o nome dela? O A não pertence a essa semi-reta, o ponto O também. Então, essa semi-reta AO ou OA, perfeito? Aqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho ponto O que pertence a essa semi-reta e ponto B. Então, eu posso chamar BO ou OB. Sempre com um desenho em cima, né? Uma retinha em cima, perfeito? E agora o que é mais importante, nomenclatura de ângulo. Como que eu já entendi que ângulo é uma abertura. E como que eu vou escrever matematicamente este ângulo? Eu posso falar que o ângulo é o ângulo O, ou o ângulo AOB, porque isso aqui, ó, pertence, ou o ângulo BOA. Mas tem um diferencial. Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Só um instante. Você tem que colocar o circunflexo. Então, eu posso chamar de ângulo
O, porque é o encontro, perfeito? Posso chamar de ângulo, deixa eu só colocar a minha imagem para... E depois eu coloco a imagem. O ângulo A, só um instante, A, O, B, ou o ângulo B, O, com esse circunflexo, tá bom? Então, esses aqui é o mesmo nome para são nomes, né, para o mesmo ângulo, tá? Ou eu escrevo O sozinho com circunflexo, ou eu escrevo OAB ou BO, tá? Isso aí só era para vocês... voltei, né? Só era para vocês se lembrarem a nomenclatura de ângulo. Porque às vezes o aluno sabe o que é o ângulo, mas aí vem no exercício isso, não consegue entender o que está pedindo, o que está perguntando. Tá bom? A gente aprendeu que ângulo ele é a medida daquela abertura. Se é uma medida, tem que ter uma unidade de medida. E para eu dar a unidade de medida de ângulo é grau, minuto e segundo. Tá? O que é o grau, Marcelo? Grau é a unidade principal de medida de ângulo, tá bom? E essa bolinha aqui. Então, isso significa o grau. Mas o que é o grau? É eu pegar uma circunferência, tá? E dividir em 360 partes iguais. Um pedacinho é 1 grau, tá? Aqui não confundam grau, minuto, segundo com minuto, segundo e hora. Uma coisa é a unidade de tempo, que é o hora, minuto, segundo. Outra coisa é a unidade do grau, tá? São coisas diferentes. As palavras são similares, mas são coisas diferentes. Medem coisas diferentes, tá bom? O que é um minuto? Eu só vou ler aqui, ó, para ficar melhor. 1 grau equivale a 360 avos de uma circunferência, ou seja, 1 grau corresponde a uma das 360 partes em que a circunferência foi dividida. Assim, uma circunferência inteira possui 360 graus. Então, uma circunferência inteira, qual que é a medida da abertura? 360 graus, tá? Quando a gente quer expressar medidas menores que o grau, a gente utiliza 1 minuto. O minuto, nesse caso aqui, é como se fosse uma aspas, tá bom? Tá? E o que é 1 minuto? De novo, eu pegar, corresponde a 1/60 de 1 grau. Eu pegar, né, aquela parte e dividir. 1 minuto corresponde a uma das 60 partes que um ângulo de 1 grau foi dividido. Então, eu peguei essa partezinha de 1 grau e dividi em 60. E aí, eu vou ter 1 minuto. Tá bom? 1 minuto equivale a 1 grau dividido por 60. E agora, se eu quiser menor ainda, menor do que 1 minuto, quem que eu vou ter? Segundo, tá? Se eu quero expressar medidas menores do que 1 minuto, a gente pode utilizar quem? O segundo. O segundo, no caso aqui, são duas aspasinhas, né? 2 tracinhos em cima. Aqui, ó, aqui tá só um erro. Aqui, ó. Aqui tem uma fração, tá? Que não foi. Então, ó, 1 segundo corresponde a 1/60 do minuto. Então, eu peguei 1 minuto e dividi em 60. Perfeito? Corrijam aí no material de vocês, que aqui tem que ter uma fraçãozinha, tá bom? Perfeito? Mais pra frente, a gente vai aprender, vai relembrar como que eu vou somar ângulos quando tem 1 grau, minuto, segundo, tá bom? Hoje, só quero que vocês entendam que eu tenho um ângulo, que é uma abertura, tem o nome dele, né? E eu tenho a unidade de medida do ângulo. É isso que eu preciso que vocês saibam, tá? Relembrem, né? Agora vamos para o exercício. Eu escolhi 3 exercícios apenas, exercícios que vocês não precisam realizar contas, vocês precisam pensar. Geometria é olhar o mundo, então eu preciso que vocês pensem, raciocinem, vejam como que a gente usa a geometria e não necessariamente você precisa fazer conta. É lógico que tem exercícios que você faz conta, mas não é o caso desses, tá bom? Questão 1. Quantos ângulos de medidas diferentes podemos ver na figura? Vamos lá, ó.
Preste atenção, que eu tenho uma figura e eu tenho várias aberturas. Se eu tenho várias aberturas demarcadas, eu vou ter vários ângulos diferentes, tá? Não quero saber quais são as medidas. Eu quero saber quantos ângulos tem. Então, a gente vai contar quantas aberturas tem, né? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 ângulos nessa figura. Então, você vai marcar aqui, ó, letra A. Perfeito? Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é um pouquinho mais... Deixa eu só descer aqui. Eu acho que eu vou botar mais para baixo para ficar mais fácil para vocês, assim. Ficou melhor, tá? Questão 2. Nos X Games Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado Mineirinho, conseguiu realizar a manobra denominada 900. Na modalidade skate vertical, tornando-se o segundo atleta do mundo a conseguir esse feito. A denominação 900 refere-se ao número de graus que o atleta gira no ar em torno do seu próprio corpo. No caso, corresponde a... Então, você tem que me dizer o que é o 900. Está falando que 900 é o giro que o skatista dá no seu próprio corpo, tá bom? O que é o 900? Você tem que pensar o seguinte, ó. Aí você vai olhar as alternativas. É uma volta completa no círculo? São 2 voltas? São 5 voltas? É uma volta e meia? 2 voltas e meia? Você tem que pensar, ó. Aqui tem a imagem. A gente aprendeu que a circunferência, ela tem 360 graus, perfeito? Então, se o skatista ele der uma volta, ó, ele partiu daqui, vai dar uma volta, 360. Só que ele deu 900 graus, então ele vai dar mais uma volta, perfeito? Ó. Então, eu tenho 360 mais 360. Se você fizer a conta, dá quanto? 720. Então, 2 voltas, ele faria o feito de 720 graus, mas ele fez 900. Então, ele andou mais um pouco, perfeito? Se eu fizer 360 mais 360, dá 720. Se eu fizer mais 360, se ele girar mais uma vez, vai dar quanto? Pensa aí, 720 mais 360. Eu não vou responder, vocês que vão responder. Eu já respondi a número 1. Vocês têm que perceber se o skatista, a gente já sabe que ele deu no mínimo 2 voltas. Só que ele deu mais a terceira volta, ele deu 5 voltas, ele deu 2 voltas e meia. Bom, se 360 é a volta inteira, a metade é quanto? 180. Quantas voltas ele deu? Ele deu uma volta, 2 voltas, aí ele só deu a metade da volta, ou ele deu uma volta completa? Vocês vão fazer a conta, tá? Eu não vou fazer a conta para vocês. Eu sei que ele fez o feito de 900. Vocês têm que descobrir se é uma volta e meia, 2 voltas completas, 2 voltas e meia ou 5 voltas completas. Vai marcar a alternativa. Você pode fazer isso no raciocínio, não precisa escrever no papel. Se quiser, pode. Mas você consegue fazer no raciocínio lógico, tá bom? Vamos lá, próxima questão. Essa questão é muito interessante, eu gosto muito. Eu vou fazer assim, ó, vou colocar pra cá. Vamos lá. Eu vou ter que subir um pouquinho e depois eu desço. Numa amostra de ciências, um professor coordenou a construção de um robô dirigido por controle remoto, o qual obedecia 2 tipos de ordem. Então, o robô obedece 2 tipos de ordem. Caminhe X metros para frente, ele só obedece isso. E gire para a direita ou para a esquerda Y graus. Tá bom? Esses são os 2 possíveis comandos que o robô faz, que ele segue. Aí vamos continuar aqui na questão. O robô se encontra no ponto B, de frente para o A. Que ordens devem ser tomadas para que ele percorra o caminho da figura ABC? Então, aqui eu tenho uma figura, a pessoa quer, né, a pergunta quer que os comandos, né, que esse robô vai ter que receber para fazer esse caminho aqui, ó. O caminho que eu estou fazendo caminha com o meu cursor. Perfeito, Oitavana? Só que o robô ele se encontra no ponto B, de frente para o A. Então, o primeiro comando, pensando eu, é o quê? Caminhar quantos metros? 4 metros. Então, se eu falar assim, robô, caminhe 4 metros, ele vai caminhar, vai parar aqui.
nesse ponto. Perfeito? Ele tem que o quê? Que virar para ele conseguir chegar no ponto C. A questão é, quantos graus esse robô vai ter que virar para chegar no ponto C? Aí, o que eu vou fazer com vocês? Ó, vou colocar aqui uma setinha para vocês perceberem. Só um instante. Vou colocar aqui uma setinha para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Deixa eu colocar ela vermelho, que fica melhor. Ó, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui... Eu tenho que saber quanto equivale este ângulo aqui. Porque se eu souber quanto equivale este ângulo, eu vou falar assim, robô, vire tantos graus, ó, para cá é direita, para esquerda. Tem que ser para a esquerda, que ele tem que virar para cá. Vire tantos graus para a esquerda. Você sabe que o ciclo todo vale quanto? 360. A metade é 180. Se você fizer 360 dividido por 2, vai dar 180, tá bom? Então, aqui, ó, eu já tenho 50. Eu tenho que ter 180, já tenho 50. Então, quanto equivale aqui? Vocês vão me dizer. Então, esse robô ele vai virar para a esquerda tantos graus, que você vai me dizer. E depois ele vai caminhar quanto? 4 metros. Aí vai chegar a letra C, vai chegar no ponto C, tá bom? Agora vocês vão pensar quantos graus que tá faltando aqui, né? Questão também de raciocínio lógico, tá bom, oitavo ano? Bom, assim eu finalizo a aula do dia 19/5. Estarei no chat esperando vocês para tirar qualquer dúvida, tá bom, meus alunos? Como eu sempre falo, o meu horário de trabalho, que vocês vão ter a resposta prontamente, é às quartas-feiras, no horário que a escola já disponibilizou, mas se você fizer o exercício no outro dia, porque a gente sabe que as pessoas têm outras demandas, né, os alunos, eu vou responder, vou tirar a dúvida conforme eu tiver um tempo, né, eu sempre tenho um tempinho para vocês, mas provavelmente vai demorar um pouco mais a minha resposta, tá bom, meus alunos? Bom, eu finalizo essa aula desejando a todos uma ótima quarta-feira. Abraços!